Glória a Deus, aleluia. Exaltado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho em mais um culto de ensino para a glória do teu filho, onde temos a certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, a honra, a glória e o louvor é para o Senhor, meu Deus. Somos gratos, Senhor, por tudo que tem operado em nossas vidas, Senhor. Continue abençoando-nos, Senhor, ensinando-nos a Tua palavra, nos guardando do maligno, nos livrando de todo mal, Senhor. Opera maravilhas nesta noite, salva, cura, liberta, manifesta a Tua presença em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. E a irmã Iraci está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos colocar o hino. No hino de número 2. Glória a Deus. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Glória a Deus, Eu aleluia. para ti voarei, quando o Senhor me apontar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Se eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele não posso viver. Glória a Deus, aleluia. Esperança do que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Glória a Deus, Os aleluia. que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar. É Deus, aleluia. Da tentação. Se eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ter. Ele é tudo pra mim, sem ele não posso viver. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, maravilhoso. Aleluia. Boas novas levam para o inferno. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será um gozar a graça que existe aqui. Se eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver.
que não posso viver. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, Glória a Deus, aleluia. Cristo, teu sangue me É Jesus. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre. Glória a Jesus. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluia. Do Pai a promissão, 70 alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluia. Vamos também tocar no número 10. Glória a Deus. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glória ao redimido, pois teu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluia. Meu filho muito amado, que merece o louvor. Deus, glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glória, ó redimido, pois teu sangue limpa o pecado. Glória a Jesus, aleluia. Nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remido, pois teu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito,
Aleluia! Glória a Deus! Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade de nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Ele é o Criador. Aleluia por isso. Queridos, hoje, no culto de ensino, nós queremos falar a respeito dos filhos de Deus. Amém? A leitura introdutória fica lá na carta de João, 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E eu convido a igreja que venha se colocar de pé em reverência à bendita palavra do Senhor. 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E estaremos aqui fazendo uma leitura costumeira. Amém? O título nos diz assim: Deus é Pai e é Santo. Seus filhos são também santos. O versículo 1 nos diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele mesmo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem conhecido. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Deus, somos gratos por esta palavra, que a tua vontade venha a ser feita em nossas vidas. Fala aos nossos corações nesta noite, alimenta-nos com a tua palavra, Senhor. Usa-nos como instrumento afiado em tuas mãos para falar à tua igreja, Pai. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é somente ao Senhor, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, a leitura agora lida, ela já faz uma diferença a respeito daqueles que são filhos de Deus e daqueles que são filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira. Quem mente é filho do diabo. O pecado afasta o homem de Deus. Portanto, se o homem anda em pecado, ele não pode se dizer ser filho de Deus. Ele é uma criatura, foi criado por Deus, mas se rebelou contra
os ensinamentos de Deus, contra as ordens do Pai. Então ele não pode ser chamado ou conhecido como filho de Deus. Mas enquanto há vida, há esperança de se reconciliar e se entregar ao Senhor Jesus Cristo e se tornar um filho de Deus mediante a confissão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Veja bem, filhos são indivíduos em relação a seus pais, nascidos do sangue e da carne e do homem. Eles se tornam filhos, são descendentes em um relacionamento amoroso de um casal. Um casal homem e mulher se encontram mediante ao compromisso matrimonial. Ali há um ato conjugal, um ato sexual, e eles vêm a gerar um filho que se torna seu. Sendo que os ensinamentos todos vêm diretamente dos pais. Glória a Deus por isso. O filho, se ele viver em uma família com uma boa estrutura espiritual, tem 100% de chance de se tornar um exemplar cristão. Se os pais, eles têm um conhecimento espiritual, um conhecimento cristão, uma vida digna, uma estabilidade financeira, ele, com certeza, irá trazer para o filho uma certa mordomia. Irá ensinar o caminho que o filho deve seguir, e o filho, com certeza, ou amanhã, irá ser um homem exemplar diante dessa sociedade. Glória a Deus por isso. Mas nós não queremos falar a respeito dos filhos dos homens, a respeito do filho do casal. Nós queremos falar a respeito dos filhos de Deus. Aleluia! Os filhos de Deus são aqueles que, através do novo nascimento, glória a Deus por isso, passa a fazer parte da família de Deus. A partir do momento que o homem nasce de novo, que ele recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna filho de Deus. Filhos de Deus, aleluia. Só que tem um porém. Para se tornar um dos filhos de Deus, é necessário seguir um protocolo. Aleluia. Baseado na palavra de Deus, baseado na Bíblia, para assim, aí depois, ele poder sair por aí, dizendo, eu sou filho do Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia! Vejamos aqui, no estudo de hoje, e eu quero contar com a ajuda da igreja, quem são os filhos de Deus, ou quais são os filhos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Já localiza aí na sua Bíblia, igreja, no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 13, e outro aí no Evangelho de João também, capítulo 3 e o versículo 5, por gentileza. Os filhos de Deus são os nascidos de Deus. É preciso que o homem, é preciso que a mulher, é preciso que o ser humano, ele venha nascer de Deus. Ora, como pode ser isso? Veja o que diz para nós aí, João capítulo 1 e o versículo 13, por gentileza. Quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Os filhos de Deus, eles são nascidos de Deus, conforme diz João, capítulo 1, versículo 13. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Eles nasceram da vontade de Deus, diretamente de Deus. O homem, nessa atitude, ele não teve
participação. A participação do homem se torna indireta. Talvez podemos dizer direta, a partir do momento que ele levanta a mão e reconhece o Filho de Deus como Senhor da sua vida. Aí ele se torna um Filho de Deus. Mas toda a autoridade é dada a Deus. Ele que reconhece se há veracidade dentro do compromisso do homem. Porque tem muitas pessoas que aceitam o Filho de Deus como Senhor da sua vida, Senhor e Salvador da sua vida, mas na realidade é de lábios para fora. Não adentra o seu ser, não há um reconhecimento total. E Deus que conhece o profundo e o oculto, Ele é que sabe se realmente esse ser humano se tornou um filho dele. Glória a Deus por isso. Veja o que diz para nós aí João, capítulo 3, e o versículo 5, por gentileza. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Veja que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele estava sendo questionado por Nicodemos. Nicodemos queria fazer parte do reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo explicando para ele que ele precisava nascer de novo. E Jesus diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. É preciso ser batizado. Descer as águas, ser imerso às águas e sair um novo homem, uma nova mulher e ser batizado no Espírito, ser reinado no Espírito, falar em mistério como testemunho para todos aqueles. Então o homem, para se tornar filho de Deus, para ser reconhecido como filho de Deus, eles têm que ser nascidos diretamente de Deus. É um compromisso que o homem tem que ter. Glória a Deus por isso. São filhos de Deus também pela fé em Jesus. Sim, amados. É preciso ter fé no Filho de Deus para você poder dizer que é filho de Deus. Veja o que diz para nós aí, Gálatas capítulo 3 e o versículo 26, e outro procure para nós, Romanos capítulo 8 e o versículo 17. Sem fé no Filho de Deus, o homem, a mulher, ele não pode se tornar filho de Deus. É preciso acreditar no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé em Jesus, ter convicção, crer piamente em Cristo Jesus. Leia para nós quem encontrou Gálatas capítulo 3 e o versículo 26, por gentileza. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus! Gálatas diz que todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se não tiver fé em Jesus, não acreditar em Jesus, não pode ser filho de Deus. Porque Jesus, o Senhor, Ele pagou um preço muito grande na cruz do Calvário por todos nós, por toda a raça humana. Mas nem todos querem receber Jesus como Senhor das suas vidas. Como é de costume dizer, o homem, ele pode ter a vida dele sem Jesus. O homem, ele não pode morrer sem Jesus. Mediante a Bíblia, mediante a Escritura, ela nos diz que se o homem não receber Jesus, ele irá morar afastado da eternidade de Deus. Ele irá para o Hades, o sofrimento eterno. Por isso é importante ter fé em Jesus, acreditar em Jesus. Amém? Leia para nós Romanos capítulo 8 e o versículo 17, por gentileza, irmã Iraci. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Romanos nos diz que se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros.
Nós temos uma herança. O filho tem sempre a herdade do pai. Assim a Bíblia nos ensina. E nós também somos co-herdeiros com Cristo. Cristo tem a sua herança. E nós, automaticamente, por receber Jesus como Senhor das nossas vidas, também fazemos parte dessa herança. E a Bíblia continua dizendo: se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. É a promessa de Deus. Deus Pai, Ele está lhe dizendo, Ele está lhe falando que se você receber o Filho dele como Senhor da sua vida, como Salvador do seu viver, da sua alma, você está destinado a uma grande herança preparada por Deus. Amém? É por isso que é importante que a igreja, ela não desanime nunca. Por mais que possa existir tribulações no decorrer da nossa vida aqui na terra dos viventes, por mais tribulações, por mais levante que pode existir, a igreja não pode perder o foco da salvação em Cristo Jesus. A igreja não pode olhar para o Egito, não pode desviar do alvo que é Cristo Jesus. Creia piamente em Jesus. Segure na mão de Jesus, quer na alegria, quer na tristeza, porque você tem uma herança a receber. E o nosso arqui-inimigo, Satanás, ele sabe disso. E ele vai procurar de todas as maneiras lhe impedir de alcançar esse objetivo que é dado por Deus. Não dê lugar para o adversário. O adversário, ele é um derrotado. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é vitoriosa. Porque quem batalha as nossas guerras é o nosso general. Amém? Glória a Deus por isso. Os filhos de Deus são pessoas com a vida em ordem com Deus. Tem muita gente que sai por aí e diz assim: nossa, eu sou filho de Deus. E aí você olha para o testemunho de vida dele, não tem nem 5% da conduta como sendo filho de Deus. É uma vida totalmente desordenada. Compra e não paga. Xinga palavrão. Veste escandalosamente. Não ora, não jejua, não lê a palavra do Senhor. Dos seus lábios não sai o nome de Jesus. Então, é uma pessoa que está totalmente desordenada, simplesmente dizendo que é filho de Deus. E a Bíblia diz que não, ele não é filho de Deus. Ele pode ser filho do ventre dele, mas filho de Deus tem que andar com a vida em ordem diante de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra, sobre todos. Deus sabe aqueles que realmente têm um compromisso verídico com Ele e aqueles que não têm. Pode enganar os homens, pode enganar o pai, pode enganar a mãe, pode enganar a namorada, a esposa, o esposo, pode enganar o pastor, as autoridades, mas a Deus não engana. Deus, Ele é onisciente, Ele tem ciência de tudo que acontece. Ele é onipresente, Ele está em todo o local, em todos os locais. Amém? Veja bem o que diz aí Filipenses, por gentileza, capítulo 3 e o versículo 13, que ele vai dizer a respeito do apóstolo Paulo, que ele antes andava como uma pessoa sem a direção de Deus, e agora se tornou uma nova criatura. Quem encontrou, leia para nós, por gentileza. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. Amém? Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. A velha vida, a velha convivência ficou para trás. Paulo está alertando a igreja.
Esqueça da velha natureza. Agora você tem uma nova natureza. Agora você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Agora você é filho de Deus. E o filho de Deus tem que ter ordem. Tem que andar com as coisas todas em ordem. Por quê? Nós temos um adversário. Nós temos um acusador. E se qualquer coisa na nossa vida, no meio social, estiver desregrada, fora da conduta moral, ele vai nos apontar. Ele vai nos acusar. E Paulo diz assim, olha, esqueça das coisas antigas. Agora, vamos avançar para as que estão diante de nós. Para o alvo, para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma vida decente, uma vida moral, uma vida de respeito. Mesmo que o nosso inimigo esteja por aí arquitetando alguma armadilha, alguma cilada. Ele é o derrotado, ele vai cair. Porque quem está conosco é o Senhor. O Senhor Espírito Santo trabalha em nossas vidas, aleluia. Por isso que nós que somos filhos de Deus, devemos colocar a nossa vida, o nosso altar em ordem. Amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Os filhos de Deus, eles são justificados pela fé em Jesus. Veja que primeiro eu falei que os filhos de Deus, eles são conhecidos pela fé em Jesus. Agora, eles são justificados pela fé, por esta fé que eu falei, em Cristo Jesus. Atos capítulo 13, versículo 39, e outro encontra para mim aí, Romanos capítulo 5, e o versículo 1, para nós entendermos como é ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Porque você precisa, igreja, ser justificada. Que fé é essa que você tem? Ah, eu não acredito em fulano, eu tenho fé em fulano. Então, aquele fulano, ele vai ter que justificar, ele vai ter que explicar porque você tem essa fé nele. E assim a igreja que é filha de Deus, ela tem que saber qual é essa justificativa da sua fé em Cristo Jesus. E a Bíblia vai lhe dar a resposta. Atos capítulo 13, o versículo 39, por gentileza, quem encontrou? 13, 39. E por meio dele nos creio justificado, de todas as coisas das quais nos não pudeste ser justificados pelo meio de Moisés. Amém? Veja bem que Paulo diz aqui que por meio dele quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo. Todo que crê é justificado. Quem nos justifica é Jesus. É o Filho de Deus. Ele é que te justifica. O adversário, ele não tem como lhe acusar. Você é uma pessoa justificada pela tua fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? É real? É verídica? É de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma? Então Jesus vai lhe justificar aqui na terra e lá diante do Pai. Glória a Deus por isso. Amém? Veja o que diz Romanos capítulo 5, o versículo 1, por gentileza. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sendo justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Para que nós vamos esquentar a cabeça se estamos fazendo uma coisa certa ou uma coisa errada? Se nós estamos sendo justificados em nossa fé, é com certeza que nós não estamos fazendo coisa errada, porque você tem fé. Então, tente paz com Deus, por meio do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Durma em paz, fique tranquilo. Se houver um arrebatamento da igreja, você estará no arrebatamento. Se você vier a falecer hoje ou amanhã, antes do arrebatamento, você irá ser ressuscitado e vai se encontrar com Deus. Porque você tem paz com Deus. E o fundamental é nós termos paz com Deus.
O nosso inimigo, adversário, ele vai levantar pessoas para contender, para entrar no embate contra nós. Mas isso aí nós não temos que se preocupar. Se nós estamos corretos diante de Deus, que é o fundamental, eles vão cair por terra. Todas as acusações deles serão liquidadas. Você está entendendo? Não serão sem fundamentos. Sem nenhum fundamento. Irão cair por terra. Por isso, nós, os filhos de Deus, somos justificados pela fé em Jesus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o que morreu por nós, o que se entregou por nós. Ele se deu por nós. Porque ele sabia que hoje, no ano de 2012, nós estaríamos aqui louvando e bendizendo o nome dele. Amém? Deus conta conosco. E nós contamos com ele. E nós temos paz em Cristo Jesus para com Deus. Amém? Os filhos de Deus, eles são santificados em Cristo. É preciso haver santidade. No presente século, a falta de santidade é algo que não tem como avaliar. O ser humano, ele não tem buscado para si santidade. Haja visto por aí o lado como é que podemos dizer? Da mídia que proporciona aos olhos de todo nudez 24 horas. Que proporciona às pessoas a falta de buscar algo que traga edificação à sua vida. A mídia é um canal, é um veículo que ensina o homem a não ser santo. Porque se não estiver de acordo com o que as telenovelas por aí ensinam, os programas de auditório por aí ensinam, como se deve vestir, como se deve postar, você está fora do meio, você está fora do mercado. Então, os filhos de Deus não podem estar se baseando a sua vida aí mediante o percurso desse mundo. Ele tem que estar olhando para o autor e consumador da fé em Cristo Jesus e meditando nos ensinamentos da Bíblia. A Bíblia, a nossa bússola, ela vai mostrar como nós vamos buscar a santidade. Pedro diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. É da maneira de falar. O nosso falar tem que ser um falar sadio, um falar tranquilo, um falar compreensivo. A maneira que Pedro diz é a nossa maneira de vestir. Tem que ser uma maneira simplória, mas bem, você está entendendo, elegante. Sem expor as partes íntimas do corpo, sem colocar os seios, as pernas, e seja o que for, aí à vista de outros. Não precisamos disso. Pode se vestir elegantemente, de acordo com a moda, em santidade. Não é verdade? Então nós temos que entender que os filhos de Deus são santificados em Cristo. E quando você é santificado em Cristo, a sua fisionomia, o seu parecer, a sua pessoa tem que dar um testemunho disso. Ela tem que apresentar. É o cartão postal do crente. Já pensou uma jovem com decote na blusa? Ela vai evangelizar um mundano, um perdido? Esse rapaz, ele vai olhar para o quê? Para o rosto dela ou para o decote? Um jovem sem camisa vai evangelizar uma jovem. Ela vai olhar para o rosto dele, vai ouvir as palavras dele ou vai olhar para o corpo dele, seminu? E aí é onde o diabo entra. Ele coloca o desejo na cabeça da pessoa e ela começa e peca. Nós temos que nos colocar em ato de santidade. Veja o que diz para nós em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 2. Os filhos de Deus são santificados em Cristo. Se você é santificado em Cristo, deve ter uma boa conduta diante da sociedade.
deve ser exemplo, deve ser diferente. Nem que venha nos chamar de quadrado, por nós estarmos vivendo num país tropical e vestindo até a garganta. Vamos continuar sendo quadrado, porque nós estamos aqui embaixadoras de Cristo na terra dos viventes. E Deus tem uma herança para nós no céu. E nós cremos na palavra de Deus. Problema de quem não crê. A igreja de Deus, ela crê. A igreja de Cristo, ela tem fé e está esperando o arrebatamento, aonde iremos sair deste mundo com fé em Cristo Jesus. Leia para nós quem encontrou. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Veja bem o que Paulo diz. Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz que nós somos santificados em Cristo Jesus. Está invocando o nome do Senhor? Está adorando o Senhor? Então você está santificado. Se você está santificado, se vista bem, se apresente bem, se fale direito, se posicione o melhor possível. Porque você é o embaixador de Cristo aqui na terra. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vemos aí as autoridades que saem de um país para o outro para visitá-lo. Aí nós acompanhamos aí na mídia, o traje é traje a rigor. Bem decente, bem vestido, bem aparente, educado. Não é verdade? E por que a igreja, que é embaixadora de Cristo aqui na terra, vai ser diferente? Vamos se vestir de qualquer maneira para agradar o príncipe do mundo? Não, não vamos não. O príncipe deste mundo ele está derrotado para a glória de Deus. A igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Ela é exemplar. Ela é luz. Ela é sal. Ela é diferente. E a qualquer momento, nós iremos nos encontrar com o nosso Pai. Amém? Os filhos de Deus são os que não estão mais longe, porém perto de Deus. Porque antes, igreja, quando nós estávamos seguindo o percurso do mundo, nós estávamos bem longe de Deus. Nós estávamos fazendo a vontade do príncipe que está atuando neste mundo. Então nós estávamos à distância de léguas de Deus. E se morrêssemos sem Ele, estávamos condenados. Mas a própria vontade de Deus, que o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou para se aproximar a Ele. E para fazermos a diferença, para pregarmos o seu santo evangelho, para todo aquele que nele crê, fosse salvo. E o que não crê, fosse condenado. Então hoje, os filhos de Deus estão perto. É como o pai, a mãe, quando sai com os filhos têm que estar perto, estar sob a sua vista, porque qualquer perigo iminente, o pai e a mãe socorrem o filho. Assim é o nosso Deus. Nós agora estamos perto de Deus. Qualquer perigo que estivermos rondando, o nosso Pai toma providência e nos protege, e nos guarda, e nos livra do mal. Veja o que diz aí para nós, Efésios, capítulo 2 e o versículo 13, por gentileza. Carta aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 13, para entendermos que nós, como filhos de Deus, outrora estávamos longe, mas agora, como chamados por Deus, estamos perto do Senhor. Efésios, capítulo 2 e o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes bem. Pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe, agora estamos perto. Foi o sangue que o Senhor, há mais de 2000 anos atrás, verteu lá na cruz. O sangue de Jesus nos aproximou do nosso querido Pai. Hoje, Ele zela por nós. Ele cuida
de nós, enquanto nós estivermos na fidelidade. Amém? Então vamos andar com sabedoria, sabendo que Deus, Ele cuida de nós. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Podemos também dizer aqui que os filhos de Deus, aleluia, são reis e sacerdotes. Olha que coisa linda. Somos reis e sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9, e outro encontra para nós. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Veja que privilégio o Senhor nos dá. Ele nos proporciona uma morada na eternidade e ainda nos chama de reis e sacerdotes. Só o nosso Deus pode fazer isso. Leia para nós quem encontrou 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou luz das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Veja bem, vós, quando fala vós, é você, igreja. É você que largou o mundão e hoje está aí sob a tutela do Deus Todo-Poderoso. Você que não quer mais conviver no mundo de pecado, mas em santidade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, maravilha! Você, igreja, é propriedade exclusiva de Deus. E Deus te determina que você proclame as virtudes, aleluia, dele, que te chamou das trevas, que te tirou do mundo de pecado, aleluia, que te tirou das trevas para você proclamar a luz maravilhosa de Deus, a verdade de Deus, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, e Deus dá uma morada no céu, para vivermos a eternidade, aleluia. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 6, quem encontrou por gentileza? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos os anos. E nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus. Igreja, você vai estar lá na Nova Jerusalém, que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós como sacerdote, como rei, aleluia. Você estará ao lado do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você estará ao lado de Paulo, de Abraão, ao lado de Isaac. Você irá conhecer os heróis da fé, os homens que morreram pregando o Evangelho. É coisa maravilhosa. Você irá viver a eternidade. Lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá choro, aleluia. A nossa luz, a Bíblia diz que é o nosso Deus, aleluia. Nós estaremos ali gozando a eternidade ao lado dos filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Não vamos entregar esse passaporte, esse prêmio que o Senhor nos deu, por qualquer migalhas que o inimigo queira oferecer. Não vamos vender o nosso prêmio por nada nesse mundo, por nada. Não interessa a dor que o inimigo venha colocar em nosso calcanhar. Não interessa a afronta dele. Vamos estar convictos do que nós queremos. A Bíblia diz que o que Deus preparou para nós, olhos nenhum nunca viu, nunca viram. Os ouvidos nunca ouviram e nunca chegou ao coração do homem. Ninguém tem uma imaginação para entender o que é isso. Tem que ser coisa maravilhosa, supimpa, aleluia. Não vamos perder, não vamos entregar a nossa coroa. Igreja, você, igreja, é
filha de Deus, a noiva do Cordeiro, santa, pura. Não se contamine com os manjares deste mundo. Não se entregue. Deus tem o melhor para você. Deus tem reservado o melhor e Ele vai entregar na hora correta. A qualquer momento nós vamos embora da terra. A Bíblia relata que vai ser no piscar dos olhos. Haverá um arrebatamento. E não tem mais nada a se cumprir neste mundo. Só falta se cumprir a palavra de Deus, a igreja ser arrebatada. Vamos ficar atentos, porque a cada dia que passa, o inimigo fica mais sagaz, o inimigo fica mais astuto. E ele vai tentar enganar os escolhidos. Fique atento, não vamos cair nessa armadilha. Concluímos então nesta noite, aleluia, que é um grande privilégio sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus. É privilégio, igreja. É privilégio. Não é todo mundo que recebe esse privilégio, não, viu? Não é todo mundo, não. É poucos. É poucos. Você é um dos escolhidos. Nem todos vão herdar a vida eterna de gozo e felicidade. Muitos vão herdar a vida eterna de sofrimento, de dor. Amém? Vamos continuar fazendo parte dessa família abençoada até nos encontrarmos, aleluias, com o nosso bendito papai. Ele está nos esperando de braços abertos. Vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Aleluias, glória a Deus. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E se assim Deus nos permitir, quinta-feira estaremos aqui em mais um trabalho com a direção da irmã Iraci, para a glória de Deus. A quinta-feira é Santa Ceia. É o último culto do mês. Então, é Santa Ceia. Estaremos aqui na direção para a glória do Deus vivo. Né? E vamos estar aí atentos, viu? Vamos estar atentos, porque a qualquer momento o Senhor pode nos convocar. Pode nos chamar para irmos para a eternidade. Vamos nos colocar de pé, fazermos uma oração para o encerramento deste trabalho. Já agradecendo aos nossos amigos internautas que nos acompanharam aí através da internet, aos nossos vizinhos, aonde a nossa voz, através desse microfone, está alcançado. Que o Senhor venha abençoar a todos, venha dar uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Oremos. Eterno Deus, de maravilha e de bondade, somos gratos por esta palavra abençoada, esta palavra poderosa, Senhor, que tem nos fortalecido a perseverarmos neste caminho, Senhor. Opera cada vez mais maravilhas no meio da tua igreja, salvando, curando, libertando, Pai, alegrando os nossos corações, Senhor. Obrigado, Deus querido, nós estamos gratos. Abençoa o decorrer da semana, Senhor. Dá vitória para a tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém? Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.